Estou projetando Lucas capítulo 11, versículo 13. Primeiro porque algumas vezes é empregado de uma forma inadequada. Segundo, que nós precisamos realmente saber o que o texto diz, mas sendo que este está inserido dentro de um contexto. E isto faremos nessa análise. Pois diz assim a palavra de Deus, versículo 13: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O contexto literal e teológico é sumamente importante, porque Lucas está tratando do ensino de Jesus sobre a oração e vai estruturar em três movimentos. O primeiro movimento ocorre no versículo 1 até o versículo 4, que ele vai falar sobre o modelo da oração. Já o segundo movimento, aí a parábola do amigo importuno, conforme o capítulo 11, que é o mesmo, versículo 5 até o 8. E quando chega no versículo de número 9 até o 13, nós temos a promessa da resposta divina. Lucas é o clímax, nesse versículo 13, em relação ao ensino teológico, porque ele vai falar sobre a oração cristã culmina na dádiva suprema, que é o Espírito Santo. É necessário, como eu disse, seguirmos atentando para texto e contexto. Vamos então nos reportar a um paralelo, porque nós temos em Mateus, capítulo 7, versículo de número 1, a seguinte informação. Digo, versículo 11: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhas pedirem. Esta versão é mais antiga, mas ainda assim estou projetando. Em Mateus, diz que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Lucas, lemos de uma forma mais específica: dará o quê? O Espírito Santo. O que isso revela? Que a ênfase de Lucas na doutrina do Espírito Santo é dada de acordo com aquela concepção que ele tem quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, bem como o Evangelho de Lucas. Lembrando que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é uma só obra do mesmo autor, de Lucas, portanto, mas em dois volumes. É uma continuação. Quando a gente atenta para algumas expressões, voltando aqui ao versículo de número 13 de Lucas, vamos aqui retornar, 11, 13. Você pode atentar, porque quando menciona sendo vós maus, se vós, pois, sendo maus, a ideia não significa uma depravação absoluta. O texto está mostrando a condição moral caída. E Jesus ele parte de uma antropologia realista, não otimista. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é ser realista. Tem, tem que ter o pé no chão, como se diz no popular. Pois bem, Jesus agia assim. E mesmo assim, o texto vai deixar claro que os pais humanos sabem dar boas dádivas. Sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus aqui, conforme é colocado pelo autor Lucas, ele parte de um argumento do menor para o maior, que era típico do judaísmo rabínico, empregado por Jesus, e assim se deu. Vou me deter agora sobre essa expressão um pouco mais boas dádivas. Boas dádivas são presentes concedidos livremente, mas na sequência nós temos aqui, a partir do grego, vou destacar, agatar. Agatar é aquilo que é benéfico, aquilo que é útil, aquilo que é apropriado. E o critério aqui de bom
Não é o desejo do filho, vou dar algo que o filho quer, o que ele deseja. Não, não. Mas envolve a sabedoria do pai, porque o pai sabe o que é bom realmente para o seu filho. Só para ter uma ideia, a gente tem até uma aplicação ou um ensino, porque mostra que a bondade do pai governa a resposta à oração. Deus não vai conceder tudo que o filho pede, ainda que seja em nome de Jesus, mas ele vai considerar naturalmente a sua soberania, a sua sabedoria, aquilo que de fato é melhor para a pessoa, bem como que esteja de acordo com o propósito eterno. Mas tem uma outra expressão que diz: quanto mais dará o Pai Celestial, uma referência ao Espírito. A expressão agora vai intensificar, é uma intensificação máxima, porque faz uma distinção entre pais terrenos e o Pai Celestial. Qual é a diferença? O Pai Celestial não tem pecado. Deus, como Pai, não é ignorante e sequer tem uma limitação moral. Já o pai terreno vai ter o pecado, a ignorância e a limitação moral. Observe que temos um argumento que não é emocional, não apela para as emoções, para o sentimentalismo. Ao contrário, vai apelar para esse elemento teológico. E por isso que eu faço sempre questão de projetar o texto bíblico. Uma coisa é o que eu digo, que eu acho, que eu penso. Outra coisa é que o texto diz e que nós podemos extrair através da palavra de Deus. Mas prossegue, porque dará o quê? Dará o Espírito Santo. Quando fala que vai dar o Espírito Santo, a forma como se encontra no texto grego que está ao lado, aqui menciona Espírito Santo, pneuma hagion. Vou fazer um ajuste na pronúncia, pneuma hagion, porque a acentuação se encontra no alfa. Pois bem, está no futuro ativo indicativo, que é uma promessa objetiva. Além disto, esta expressão destacada, pneuma hagion, ela não tem o artigo. Por que não tem o artigo? Ela não tem para enfatizar a natureza do dom, não uma experiência pontual. Às vezes a pessoa enfatiza o recebimento. Ah, vou ter que pedir o Espírito Santo, como se o crente hoje não tivesse o Espírito Santo. Mas a questão não é esta. Está enfatizando a natureza. Porque quando a gente vai para outros textos da Bíblia, inclusive escrito pelo próprio Lucas, o Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, vai capacitar. Mas essa capacitação é derivada da presença do Espírito dentro daquele que é convertido. Em Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo vai dar direção, vai dirigir literalmente, vai guiar o crente. E, por sua vez, em Lucas capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo santifica. Ele tem essa atuação e ação junto ao crente em Jesus. Aí a gente aprende que o maior dom de Deus não é algo, não é receber o poder de Deus, não é obter uma experiência espiritual ou religiosa, mas o maior dom de Deus é receber alguém, alguém na forma de uma pessoa santa e divina, numa referência ao Pneuma Hagion, que é o Espírito Santo, conforme destaque feito uma vez mais. Mas tem essa expressão final, aqueles que lhe pedirem. Quando a gente analisa, mostra uma ação contínua. Não é um pedido ocasional, mas é aquela dependência perseverante. Não há mérito no pedir, mas apenas aquela confiança filial de um filho que confia no pai. Você sabe perfeitamente que quando você é filho,
pede alguma coisa ao pai, aquela confiança, porque ele é seu pai, você o conhece, sabe o seu caráter, você sabe a sua conduta e etc e tal. Aqui o texto não está ensinando uma barganha, um toma lá da cá, mas está mostrando um relacionamento. Às vezes a pessoa fala muito em você precisa pedir o Espírito Santo, até mesmo buscar o batismo do Espírito Santo para receber um poder, obter uma experiência religiosa. Mas a ênfase, meus irmãos, é no relacionamento. Um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Sem este relacionamento, toda e qualquer experiência religiosa, por mais maravilhosa que pareça ser, não vai surtir nenhum efeito. Não é à toa que as pessoas no meio religioso têm experiências várias, mas não têm profundidade bíblica, teológica e tampouco um relacionamento com Deus. Agora, quando a gente se reporta, uma vez mais, ao texto como todo, versículo 13, o que que o texto está nos ensinando? Primeiro, que a oração cristã está enraizada na paternidade de Deus. Deus é Pai para aqueles que creem em Cristo Jesus, que se tornaram filhos por adoção. Mas o Pai, em segundo lugar, não responde conforme caprichos, mas conforme a graça soberana. Deus é soberano. Ele não vai conceder tudo. Ele vai conceder aquilo que ele quer, visando não apenas o nosso bem, mas, sobretudo, o bem comum e também o seu eterno propósito. Mas ensina-nos algo, além destas duas coisas, nessa parte final. O Espírito Santo é o ápice, é o ponto mais alto da resposta divina à oração dentro desse texto e contexto. E Deus não promete tudo o que pedimos, mas tudo o que precisamos. Obviamente que esse texto de Lucas, bem como aquele paralelo que nós vimos logo no início de Mateus, está falando do Espírito Santo, que seria pedido antes mesmo da outorga do Espírito Santo nos crentes. Porque nós sabemos, ao ler a história toda, que o Espírito Santo foi derramado justamente no dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito de uma vez por todas para habitar permanentemente em seus corações. E a partir daí, vamos observar nas cartas paulinas, por exemplo, que a recepção do Espírito Santo se dá justamente no ato de conversão. E não há necessidade de pedir algo que já recebeu, algo que já nos é concedido graciosamente quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e acreditamos piamente na pessoa de Cristo Jesus, tendo-o como único e suficiente Salvador, como Senhor e Mestre de nossas vidas. Afinal de contas, Jesus é Senhor nosso, Deus nosso. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, que você possa compartilhar este vídeo com pessoas que queiram uma compreensão tão simples, mas bíblica, a respeito de um texto como este. Texto que, vez ou outra, é deturpado. É utilizado, inclusive, em algumas teologias sistemáticas para sugerir que o crente tem que buscar o batismo do Espírito Santo, porque Lucas capítulo 11, versículo 13 menciona. Mas você tem que ler o texto dentro do contexto. E você precisa entender. E você vai saber, à luz das Escrituras, que o Espírito Santo já foi concedido, que não há necessidade de pedir. E que, uma vez tendo a outorga do Espírito Santo, mesmo que seja na terminologia de batismo no Espírito Santo, a Bíblia em nenhum momento diz, insinua, orienta, não há um ensino doutrinário para dizer vocês precisam buscar o batismo no Espírito Santo, por uma razão muito óbvia, porque todos os crentes, sem exceção, são imersos no Espírito justamente no ato de conversão, a despeito de experiências múltiplas, mas que não têm fundamentação escriturística.